Fala galera, sejam bem-vindos à live 61. Esse é o episódio 61 de um programa chamado Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje são as equações diferenciais ordinárias, também conhecido como EDO, e a gente vai focar na equação linear, homogênea, de ordem 2, com coeficientes constantes. É um título bem grande, né? Em equações diferenciais a gente tem diversas classificações. Eu vou resolver esses 3 exercícios aqui, passo a passo. Então fica comigo até o final, porque vai ter um pouquinho de números complexos aqui também, porque nessas equações, quando a gente aplicar a técnica na forma de Bhaskara, vai dar raiz de negativo e a gente vai continuar fazendo. Bora começar com uma introdução do que é equações diferenciais de segunda ordem. Basicamente são equações que envolvem derivadas. Ou seja, para saber essa matéria você tem que saber integrais, tem que saber derivadas e, lógico, tem que saber limites também. Essa matéria de equações diferenciais ela é mais avançada, porque normalmente você estuda isso lá no cálculo 3, no cálculo 4, mas para você passar em cálculo de primeira, ela é extremamente importante. Se tiver alguma coisa aqui de limites, derivadas, integrais que você não entendeu, põe aqui nos comentários, ou então assiste às lives passadas, tá? Porque eu já comentei sobre vários outros temas aqui. Deixa eu te explicar como que você verifica se a função é uma solução da equação ou não. Vamos verificar se y igual a e elevado a menos 2t é a solução. Nessa equação diferencial aqui, a gente tem derivada segunda menos 5 vezes derivada primeira mais 6 vezes a função. Quando não tem linha, a gente fala que é a derivada de ordem zero, que é a própria função, quando você não deriva. Entendeu? Isso tudo tem que ser igual a zero. Então a gente tem que calcular a derivada segunda, a derivada primeira, substituir nessa equação e verificar se esse resultado vai ser zero. Se você substituir as derivadas e a resposta for zero, a gente fala que a função é solução da equação diferencial. Se você substituir e não der zero, significa que a função não é uma solução. É basicamente isso. Então, primeiro exemplo. Verifica para mim se essa função que eu vou chamar de y1 é a solução dessa equação diferencial. Primeira coisa que a gente faz. Vamos encontrar as variáveis, né? A gente precisa da derivada segunda, da derivada primeira e da função. A função eu já tenho. A função vai ser e elevado a menos 2t. Agora, para você passar em cálculo de primeira, tem que saber as regras de derivação. Aqui, a gente vai calcular a derivada primeira e depois a derivada segunda. Qual é a derivada de e elevado a menos 2t? E elevado a menos 2t vezes a derivada de menos 2t, que é menos 2. Tudo bem? Só aplicar a regra da cadeia. Se você tem dificuldade com a regra da cadeia, eu fiz uma live muito completa sobre isso. É só você pesquisar aqui no canal. Agora a gente deriva de novo. A derivada segunda é só você derivar a derivada, né? Isso aqui eu gosto de colocar constante primeiro. Só vou trocar o lugar. Fica menos 2e elevado a menos 2. Isso aí é coisa minha, tá? Você não é obrigado a pôr constante primeiro, não. Mas eu acho mais organizado assim. Vamos derivar de novo. O menos 2 fica com a derivada de e elevado a menos 2t. Menos 2 é elevado a menos 2c. Menos 2 com menos 2 vai dar 4 é elevado a menos 2c. Então, presta atenção. A função é e elevado a menos 2t. A derivada da função está dando menos 2 é elevado a menos 2t. E a derivada segunda é 4 vezes e elevado a menos 2t. Agora, simplesmente, a gente vai substituir nessa equação aqui e verificar se vai dar zero. Então, derivada primeira está dando 4 e elevado a menos 2t. Essa é a derivada primeira. Só copiei e colei. Menos 5 vezes derivada segunda. Onde tem derivada segunda, você vai inserir menos 2 é elevado a menos 2t. 2
E elevado a menos 2t. Depois eu tenho mais 6y. Quem é y? Y é a função original. Entendeu? Y é a função dada no exercício. Nesse caso é E elevado a menos 2t. Então vai ficar 6 vezes E elevado a menos 2t. Se você fizer essa conta e der zero, isso significa que essa função é solução da equação diferencial. Se não der zero, não vai ser uma solução. Simples assim. Então a gente está trabalhando com equações que envolvem derivadas. A resposta de uma equação diferencial é uma função, não é um número. É diferente, né, do que de uma equação do segundo grau normal que a gente já aprende lá no colégio. Por exemplo, x2 menos 5x mais 6 igual a zero. Essa é aquela clássica equação do segundo grau, né? Você passar em cálculo primeiro é bom fazer analogias. A gente está trabalhando com equações diferenciais. A gente pode comparar com as equações normais, né, do segundo grau. Substitui x por 2. 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Isso aqui é 4 menos 10 mais 6, que vai dar menos 6 mais 6. Menos 6 mais 6 é zero. Então, como você substituiu o 2 na equação, a gente fala que x igual a 2 é a solução. Aqui é a mesma coisa. Só que não é substituir o x por 2. A gente vai substituir a função pela sua derivada. Então, a gente vai substituir a função original, a derivada primeira, a derivada segunda. E se essa equação der zero, a gente fala que a função é a solução da equação diferencial. Entendeu? É isso. Então, vamos verificar essa resposta aqui. Menos 5 com menos 2 vai dar menos 10. Olha que beleza. É só duplicar e alterar esse pedaço aqui. A aula online rende mais por causa disso. Quando você usa uma tecnologia boa, a aula rende muito mais. Eu não preciso ficar copiando a linha de cima. Nossa, a aula rende o dobro do que uma aula presencial. E se eu juntar 4 com 10 com 6, é só somar todo mundo, porque o termo algébrico é o mesmo, né? Então, 4 mais 10 mais 6 vai dar 20. Isso aqui está dando 20. É elevado a menos 2t igual a zero. Aí eu te pergunto, isso aqui é igual a zero? Não. Não é igual a zero. Ou seja, essa função aqui não é a solução dessa equação diferencial. Entendeu? É assim que você verifica se é solução ou não é solução. Agora, para você passar em cálculo de primeira, você tem que treinar. Vale a pena você pegar esse exercício aqui e refazer eles. Eu vou deixar de parar a casa aí para vocês. Olha só. A gente verificou E elevado a menos t. Verifica aí o E elevado a 2t e o E elevado a 3t. Você vai perceber que se você substituir as derivadas dessas duas funções aqui, ó, faz com o y2, substitui. Vai ser uma solução, vai dar 0 igual a 0. Se você fizer com o y3, também vai dar. Então treina aí para você entender quando que vai ser solução, né? Porque o exemplo que eu fiz aqui não foi uma solução. Então fechou? E outra coisa, por que é uma equação diferencial de segunda ordem? Porque tem uma derivada de ordem 2. É bem simples. Se não tivesse esse termo aqui, ó, tivesse só essa equação, a gente fala que a equação é de ordem 1, porque tem derivada de primeira ordem. Aí tem a equação diferencial de ordem 3, de ordem 4, de ordem 5. Né? Quanto maior o grau, mais difícil fica. Mas, para você passar em cálculo de primeira, normalmente na prova não cai assim, tipo, verifique se a função é solução ou não. Normalmente, eles dão a equação diferencial e você tem que identificar a solução. Aí existem várias técnicas para isso. Você sabe trabalhar com raiz complexa? No colégio, quando o delta da equação de Bhaskara estava negativo, a gente falava que não existia raiz, né? Não existia raiz real, e depois você parava de fazer o exercício. Mas você não está no colégio mais. Agora você está na faculdade. Aqui é outro mundo, galera. Você passar em cálculo de primeira, você não pode ficar assustar quando aparecer um raiz de -4, não.
Raiz de menos 4, você separa em raiz de menos 1 vezes a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. E esse raiz de menos 1, a gente simplesmente chama isso aí de i e continua fazendo a conta. Isso são os números complexos. E isso cai em cálculo. Tem limite derivado integral de números complexos também. Aqui em equações diferenciais, a gente trabalha muito com números complexos. Enfim, vou resolver essa equação aqui do segundo grau, usando Bhaskara. E vocês vão perceber que o delta é negativo, só que aí a gente vai encontrar as raízes complexas. A gente não vai falar que as raízes não existem mais. Porque assim, dica aí para você passar em cálculo de primeira. Tá vendo que esse polinômio tem grau 2? Então ele tem duas raízes. Sempre vai ter duas raízes. Podem ser duas raízes iguais. Por exemplo, uma raiz é 2, a outra raiz é 3. É uma opção. A outra opção é a primeira raiz ser 10 e a segunda raiz também ser 10. Aí muita gente erra isso, porque quando são duas raízes iguais, parece que tem uma raiz só. Entendeu? E quando você tem números, tem raízes complexas, muita gente fala que não existe raiz, não tem raiz nenhuma. Na verdade, tem raiz, só que essa raiz está na forma de números complexos. Então, por exemplo, a resposta pode ser 1 mais i, e a outra pode ser 1 menos i. Então, se o polinômio tem grau 2, sempre tem duas raízes. Elas podem ser diferentes, podem ser iguais, podem ser complexas. Mas sempre tem duas. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque pensou que só porque tem duas raízes iguais, vai falar que tem uma raiz só. Ou então só porque a raiz é complexa, fala que não tem raiz. Nada disso. Se o polinômio é grau 2, sempre tem duas raízes. Se o polinômio é grau 3, sempre vai ter 3 raízes. E assim por diante, né? Essa é uma matéria de álgebra chamada polinômios. Mas bora resolver essa questão aí. Primeiro eu calculo delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 4, né? Então fica menos 4 ao quadrado. Menos 4 que multiplica o a. O a é 1. E o c é 8. Você sabe identificar o a, o b e o c? Isso é fácil, mas eu sei que tem aluno que não sabe fazer isso. Então presta atenção. É 1x2 menos 4x mais 8 igual a 0. O que multiplica o x2 é o a. O que multiplica o x é o b. E o que multiplica o 8 é o c. Então não adianta nada você saber a equação de Bhaskara, mas errar, né? Quem é o a, quem é o b, quem é o c. Você passar em cálculo de primeira não é só decorar as fórmulas. Você tem que saber substituir. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 8, que é 32. O vezes 1 não faz diferença, né? Quanto que é 16 menos 32? Vai dar menos 16. Aí depois vem a próxima etapa, que é calcular a raiz do delta. Quanto que é a raiz de menos 16? Aí é o que acontece lá no colégio. A maioria dos alunos fala assim, ó, isso aqui não existe, raiz negativa não existe. Na verdade, existe sim. Basicamente, você separa a parte negativa da parte positiva. Então fica menos 1, raiz de 16. Raiz de 16 é 4. E o raiz de menos 1 a gente chama de i. Sacou? Só isso. O raiz de menos 1, que não existe, não é um número real, a gente substitui por esse termo i. É um número imaginário. Beleza. Então essa é a raiz de delta. Aí agora a gente vai para a última etapa, que é calcular as raízes. Como que calcula a raiz do segundo grau? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Menos b. Então vai ficar menos 4. Menos 4. Mais ou menos raiz de delta, que é 4i. Dividido por 2a. Nesse caso, o a é 1. Então, em cima, menos com menos dá mais. Em cima eu tenho 4, mais ou menos 4i. E embaixo, 2 vezes 1 dá 2. Para facilitar, eu posso simplificar um pouco.
né? É importante para você passar em cálculo de primeira, saber simplificar, colocar em evidência. Em cima tem um termo comum, que é o 4. Então, põe o 4 em evidência, vai ficar 4, que multiplica 1 mais ou menos i. Agora que o 4 está em evidência, eu consigo dividir 4 por 2, vai dar 2. Então, a resposta é 2, 1 mais ou menos i. Beleza? Muita gente faz isso aqui, ó. Corta o 2 com o 4. Você não pode cortar na soma, tá? Esse é um erro muito comum. É tipo 4 mais x sobre x. Aí muita gente vem aqui e corta o x. Para você passar em cálculo de primeira, tem que ter uma noção de matemática básica também. Você não pode cortar somas. Por isso que colocar em evidência, né, saber os produtos notáveis é importante. Você coloca em vários produtos, porque quando é produto você consegue cortar. Quando é soma, não pode cortar. Enfim, multiplique todo mundo por 2 aqui. Vai ficar 2 mais ou menos 2i. Essa é a resposta. Então, para com esse negócio de que não existe raiz. A equação de segundo grau, delta negativa, não tem raiz. Não tem raiz real, mas tem raiz complexa. Toda equação de segundo grau vai ter duas raízes. Então, aqui, a resposta é 2 mais ou menos i. Essa tem duas raízes, né? Você tem a raiz 2 mais 2i e você tem a raiz 2 menos 2i. Quais tipos existem? Nessa live, eu estou focando em equações do segundo grau, equações diferenciais ordinárias, ou seja, só tem y e x, porque tem equações diferenciais parciais. Aí você trabalha com várias variáveis, é uma loucura. E a gente está trabalhando também com equações de ordem 2, ou seja, o máximo que pode parecer uma derivada segunda. Além disso, ela é homogênea, ou seja, o resultado é zero. Além disso, os coeficientes que multiplicam as derivadas são numéricos. Ou seja, aqui é 2, 3, 4, entendeu? Agora, na prática, eu só quero deixar bem claro que existem vários tipos de equações diferenciais. Aqui poderia ser, por exemplo, um x ao cubo. Aqui poderia ser um raiz de x. Aqui poderia ser, sei lá, xy, por exemplo. E, em vez da resposta ser zero, poderia ser o seno de x. Em vez de ser derivada de ordem 2, poderia ser uma derivada de terceira ordem. Poderia também pegar uma derivada aqui, ó, e elevar a 3. Aí é uma equação de grau 3. Eu estou te mostrando que tem muita coisa sobre equações diferenciais, tá? Aqui eu estou tentando focar numa coisa só. Se você quiser que eu fale mais sobre equações diferenciais, põe aqui nos comentários, porque o que você escrever pode ser o tema das próximas lives. Então é o seguinte, tem vários tipos de equações diferenciais, mas quando você tem coeficientes constantes, a equação é linear, ela é homogênea porque está igual a zero, de ordem 2, você vai usar esse método aqui. Primeiro você vai montar uma equação característica. Você vai pegar os mesmos coeficientes aqui, ó, A, B e C, e vai montar uma equação do segundo grau. Aí, em vez de colocar derivada segunda, você coloca uma letra quadrada. Você pode escolher a letra. Por exemplo, eu coloquei K, mas você pode pôr J, B, lambda. Normalmente os livros aparecem lambda, mas você escolhe a letra que você quiser. E isso aqui chama equação característica da equação diferencial homogênea. Aí existem 3 casos. Essa equação, ela pode ter o delta positivo, ou seja, 2 raízes reais. Ela pode ter o delta igual a zero, ou seja, 2 raízes iguais. E ela pode ter o delta negativo, que é quando aparece raiz complexa. Nessa live eu quero passar para vocês, eu quero focar com vocês, o tipo 3, que é quando as raízes são complexas, ou seja, quando o delta é negativo. Aí você vai fazer o seguinte, eu não vou demonstrar, vou só mostrar a forma para vocês. O resultado disso aqui vai ser sempre na forma alfa mais ou menos beta i. Por exemplo, você vai calcular a equação do segundo grau e vai achar 3 mais ou menos 2i. O alfa é 3, o beta é 2. Vamos supor que a raiz complexa que você achou foi menos 4 mais ou menos 10i.
Então o alfa é menos 4 e o beta é 10. No exemplo que eu fiz aqui com vocês, ó, deu 2 mais ou menos 2i. Então o alfa é 2 e o beta é 2. Então, sempre que você calcular uma raiz complexa do segundo grau, uma equação do segundo grau que tem raiz complexa, vai ser sempre na forma alfa mais ou menos beta i. Então a gente vai lá e encontra essa raiz complexa. Aí agora, nosso objetivo é encontrar a solução dessa equação diferencial. É só jogar dessa forma. Não vou demonstrar. Se vocês quiserem ver a demonstração, eu posso fazer numa outra live, tá? Mas a solução dessa equação diferencial vai ser sempre assim, ó. E elevado a alfa t que multiplica seno, não, constante vezes seno de beta t mais outra constante, cosseno de beta t. Então, você vem aqui, encontra as raízes complexas, você vai encontrar o alfa e o beta, e substitui nessa equação, você vai ter a solução da equação diferencial. É basicamente isso. Agora, para você passar em cálculo de primeira, você tem que treinar. Fica nessa live aqui até o final, porque eu vou resolver 3 exercícios. Esses 3 exercícios aqui, todos são do tipo complexo. Todos esses 3 exercícios aqui são do tipo complexo. Nesses 3, a gente vai achar a raiz complexa e depois vai jogar nessa equação aqui para encontrar a solução da equação diferencial. Beleza? Para você passar em cálculo de primeira, é importante você fazer exercícios que seguem o mesmo padrão de resolução. Então não faz sentido você faz uma questão que é com raiz complexa. Aí depois você muda o padrão, você começa a pegar a equação que não é homogênea. Entendeu? Aí depois você pega uma equação de ordem 3. Não faça isso. Você tem que... Entendeu como é que faz um exercício? Faz de 10 a 15 exercícios repetitivos para depois começar a estudar outra coisa, começar a estudar um outro padrão. Essa dica de estudo vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Então, já anota essa fórmula aí no seu caderno, tá? Sempre que a solução da equação característica for complexa, a gente vai usar essa fórmula aqui. Quando o delta é 0, você vai usar outra fórmula. Quando o delta é maior que 0, você vai usar outra fórmula. Mas aqui eu estou focando só no tipo 3. Se você quiser que eu traga mais conteúdos de equações diferenciais, põe aqui nos comentários, tá bom? Eu quero saber se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo. Porque normalmente eu trago mais limite, derivadas integrais, que é a matéria de cálculo 1 e cálculo 2. Isso aqui já é cálculo mais avançado, né? Cálculo 3, cálculo 4. Eu quero saber se vocês estão curtindo. Então, põe aqui nos comentários para eu saber se eu faço mais conteúdo como esse. E pode trazer ideias também. Tem tanta coisa que eu posso falar aqui. Transformadas de Laplace, equações diferenciais parciais, tem equações diferenciais com ordens superiores. Enfim, eu recebo muito isso aqui, ó. Nossa, a matéria de cálculo, ela é acumulativa. Esse é um grande obstáculo para você passar em cálculo de primeira. Porque eu já vi muitas matérias na faculdade. Por exemplo, normalmente você faz lá na faculdade, você tem a prova 1, prova 2, prova 3, aí depois pega a média das 3. Se você estiver acima da média para passar, né? Pode ser 60%, 70%, aí você passou na matéria. Se estiver abaixo dos 60% lá, você foi reprovado. Enfim, muitas vezes a matéria da prova 1, vamos supor que a matéria da prova 1 seja, sei lá, limites. Vamos supor que a matéria da prova 2 seja derivadas. Vamos supor que a matéria da prova 3 seja integrais. Isso aqui é o que normalmente acontece na matéria de cálculo 1. Tudo isso aqui é limite derivada integral com uma função só, com f de x. Aí, um grande obstáculo aqui do cálculo é que a matéria da P1 também cai na P2. Porque para você saber derivadas, você tem que saber limites. Entendeu? Isso é uma dificuldade do cálculo. Em muitas matérias, às vezes o que você estuda na P1 não cai na P2 mais. A P2 é uma matéria completamente diferente, que não depende da P1. Quando isso acontece, é mais fácil, porque você não precisa de ficar revisando essa matéria. Você pode começar do zero e, vamos supor, deletar o que você já aprendeu, começar uma outra matéria diferente. Aqui não.
Quando você chega lá na terceira prova, que é integrais, aí você precisa saber as derivadas e também precisa saber as integrais. Então você tem que saber chegar na última prova, você tem que saber a matéria do semestre inteiro. Então, para você passar em cálculo de primeira, galera, não deixa a matéria acumular. Sempre usa a técnica de identificação de padrões. Porque se você usar essa técnica, que é o principal método de estudo que eu uso, se você usar essa técnica, você vai estudar e não vai esquecer o que você estudou. Você vai fixar a matéria. Tá bom? Então, usando a técnica de identificação de padrões para aprender limites, você vai chegar em derivadas e não vai esquecer a matéria de limites, porque você usou um método de estudo bom. Aprendeu derivados usando identificação de padrões? Você vai chegar lá na prova 3 sabendo limites, sabendo derivadas. Porque se você estudar com esse método, você não esquece. Você não esquece mais. E isso vai fazer você passar em cálculo de primeira. Bora colocar a mão na massa e resolver essa equação diferencial. Primeira coisa, é uma equação diferencial de segunda ordem, linear, homogênea, ordinária, tem várias classificações. O fato é que toda equação desse tipo, o primeiro passo é mostrar a equação característica. E aqui tem uma pegadinha, porque essa equação ela não está completa. Você tem a derivada de segunda ordem, a derivada de ordem zero, ela está aqui, mas com coeficiente zero. Então já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque esqueceu de pôr um zero ali. A derivada de primeira não está ali, mas ela está. Só está escondida. O coeficiente dela é zero. E você precisa lembrar disso. Poderia fazer direto, mas como eu sei que isso é um erro comum, não custa nada relembrar, né? Aí, então, para você montar a equação característica, você vai pegar os coeficientes aqui, ó. Um 1, depois vem um 0, depois vem um 9. Então, a equação característica vai ser 1K2 mais 0K mais 9 igual a 0. A gente tem que resolver essa equação no segundo grau. Essa equação é K ao quadrado mais 9 igual a 0. Passo 9 para a direita. K ao quadrado está dando menos 9. Quem é K? K vai ser mais ou menos a raiz de menos 9. Aí muito aluno pode falar assim, meu Deus, raiz negativo, não existe raiz. Não. Meu querido, minha querida, você está na faculdade, tá bom? Aqui quando aparece raiz negativo, a gente continua fazendo a conta. Ó, quando aparecer raiz negativo, separa a parte negativa da parte positiva. Raiz de menos 1, você chama de I. E raiz de 9 dá 3. Então a resposta é 3I. Acabou. É só isso, é simples. É só você chamar a raiz de menos 1 de I. Para você passar em cálculo de primeira, tem que perder esse trauma de raiz negativa. Tá? Números complexos é comum aqui na matéria de cálculo. Então, essa equação aqui, lembra que eu estou procurando, na nossa fórmula, eu estou procurando alfa mais ou menos beta I. O que nós encontramos aqui? Mais ou menos 3i. Tá faltando alguma coisa, não tá? Quando não tem nada, galera, é zero. Isso aí é zero mais ou menos 3i. Então, para você passar em cálculo primeiro, não adianta decorar as fórmulas, você tem que saber como que você usa, como interpreta. Olha só, por comparação, acompanha a cor aqui, ó. Alfa é igual a 0 e o beta vai ser igual a 3. Encontrou o alfa e o beta? Parabéns! É só jogar na fórmula. Y de t, eu já estou falando a solução da equação diferencial, é só jogar na fórmula. Vai ser E elevado a alfa t, que multiplica C1, seno de beta t, mais C2, cosseno de beta t. Meu Deus, tem seno e cosseno. Eu não sei trigonometria, calma. Você sabe substituir? É só substituir. Você consegue resolver essa questão sem saber trigonometria. Aonde tem alfa? Tem um alfa aqui e o alfa é 0. Então vai ficar E elevado a 0t, que multiplica C1. C1 é uma constante. Do mesmo jeito que toda integral, lembra aquelas integrais? Qual é a integral de x? Vira x2 sobre 2 mais c. É uma constante de integração.
Aqui, em equações diferenciais, a gente também tem uma constante. Como é uma equação de ordem 2, aparecem duas constantes. Então, essa constante faz parte da resposta, tá? Agora, olha só. Onde tem beta? Seno de beta t, cosseno de beta t. E o beta é 3. É uma questão de comparação. Você vai substituir. Vai ficar C1 seno de 3t mais C2 cosseno de 3t. Cosseno de 3t. Pronto. Essa é a resposta. Deixa eu melhorar um pouco essa resposta aqui. Porque E elevado a 0 dá 1, né, galera? Todo mundo elevado a 0 dá 1. Então, vamos organizar melhor essa resposta. E elevado a 0 dá 1, então eu já posso eliminar esse termo. Vai ficar só essa parte aqui, ó. Essa é a solução da equação diferencial. Agora, será que é mesmo? Será que essa função resolve essa equação do segundo grau? Vou deixar de para casa aí para vocês. Tá bom? Pega essa equação aqui, calcula a derivada segunda e substitui nessa equação. Você vai conferir que isso vai dar 0. Tá? Eu recomendo vocês treinarem isso aí na sua casa. Não vou fazer aqui porque o objetivo dessa aula não é verificar a resposta, e sim encontrar a solução. Tem também probleminhas que a gente chama de problema de valor inicial. Ele te dá condições iniciais e você consegue calcular as constantes C1 e C2. Isso também é muito comum em prova. Então, se você quiser que eu fale mais sobre problemas de valor inicial, põe aqui nos comentários, porque eu vou te ajudar a passar em cálculo de primeira. Questão número 2. Derivada segunda menos 4 vezes derivada primeira mais 8y. Isso tem que dar 0. Qual função que eu coloco aqui em que vai fazer essa equação diferencial ser verdadeira? A gente vai usar o método da equação característica. Sempre que tem uma equação nesse formato aqui, você vai usar a equação característica, calcular as raízes dela e depois encontrar a solução. Eu não vou demonstrar para vocês a fórmula, tá bom? Para você passar em cálculo de primeira, você tem que ficar esperto. Tem professor que cobra demonstração de fórmula. Tem professor que só cobra a aplicação das fórmulas. Se não cai demonstração de fórmula na sua prova, não precisa de estudar demonstração de fórmula. Afinal, você quer passar em cálculo. Você não quer virar professor de matemática, né? Eu acredito que se você está assistindo essa live é porque você quer passar em cálculo de primeira. Você não quer dominar o matemático, dominar o cálculo. Então, fique esperto e descobre o que tem maior chance de cair nessa prova. Se não cai demonstração, não estuda a demonstração. Foca no que tem mais chance de cair. Vamos lá. Equação diferencial. Equação característica, né? Primeiro passo é encontrar a equação característica. Vai ser k ao quadrado menos 4k mais 8 igual a 0. É como se tivesse um k aqui, entendeu? E aqui, o y é o termo independente. Entendeu essa comparação? Toda equação do segundo grau desse tipo aqui, você vai usar esses coeficientes. Deixa eu anotar os coeficientes. Esse coeficiente aqui é 1, menos 4 e 8. 1, menos 4 e 8. Então, o primeiro passo é montar a equação do segundo grau. Agora, a gente vai resolver essa equação. Então, calculo o delta. O delta vai ser b ao quadrado, que é 16, menos 4ac. A vezes c vai dar 8 vezes 1, que é igual a 8. Então, isso aqui está dando 16 menos 32. 16 menos 32 é menos 16. Beleza? Gente, equação de Bhaskara. Deixa eu pôr a fórmula aqui. Vocês lembraram, é b ao quadrado menos 4ac. Só substituir. Aqui não tem segredo, não. Agora, meu Deus, delta negativo, não tem como fazer, não tem raiz, né? Desisto. Não tem como fazer exercício, deixa em branco. Você está na faculdade, meu querido, minha querida. Aqui, quando tem raiz de negativo, você chama de i e continua fazendo a conta. Tá? Para você passar em cálculo de primeira, tem que perder o trauma com raiz de negativo. Presta atenção. Quem é a raiz de delta? Vai ser a raiz de menos 16. Raiz de 16 é 4. Raiz de menos 1 vira i. Acabou. Só isso. Agora você vai usar a outra fórmula, né, para encontrar a solução.
vai ficar menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. É a clássica equação de Bhaskara. Então, como você encontra o k, vai dar menos b, que é menos menos 4, mais 4. Mais ou menos a raiz de delta, que eu já calculei, 4i, dividido por 2a. O a é 1, então fica 2 vezes 1, e dá 2. Divide todo mundo por 2, a resposta vai dar 2 mais ou menos 2i. Aí você lembra que a fórmula que a gente está procurando é no formato alfa mais ou menos beta i. Por comparação, você descobre que o alfa é 2 e o beta também é 2. Fechou? Sempre que a raiz for complexa, vai ser algo no formato alfa mais beta i, em que alfa e beta são números. Alfa é 2 e beta é 2. Agora a gente vai para o próximo passo, que é substituir a fórmula. Qual é a fórmula? Já vou te mostrar aqui a solução dessa equação diferencial. Você tem E elevado a alfa t, que multiplica constante seno de beta t, mais constante cosseno de beta t. Essa é uma fórmula. Para você encontrar a solução, você precisa de quê? Do alfa e do beta. O beta vai entrar dentro do seno e do cosseno. E o alfa vai entrar aqui no expoente do E. Agora é só substituir, galera. Não tem segredo. Não tem segredo, tá? A demonstração dessa fórmula é muito divertida. Se você quiser que eu faça uma live demonstrando essa equação com vocês, põe aqui nos comentários. Vai ficar E elevado. O alfa é 2. Então fica 2t que multiplica C1. Olha que legal. Olha o que eu posso fazer. A aula rende muito mais quando eu faço isso. Ó. Eu venho aqui, duplico e a parte que eu quero substituir, eu apago. Você consegue fazer isso na aula presencial, quando é uma aula no quadro? Não consegue. Não consegue. Por isso que a aula online com uma tecnologia boa rende 2 vezes mais do que uma aula presencial. Galera, essa é a resposta. Tá? Essa é a resposta da questão número 2. Só que para você passar em cálculo de primeira, muitas vezes o resultado parece assim, ó. Y de 0 é 3 e o Y' de 0 é 10. Essas são as condições iniciais. Quando a equação diferencial te dá esses valores, você consegue substituir na resposta que você encontrou e determinar as constantes de integração. De integração não, né? Nesse caso é uma equação diferencial. Quando você determina essas constantes, a gente chama de solução definida. Quando você deixa a resposta com as constantes, a gente fala que é uma solução geral. Porque, na verdade, isso aqui tem infinitas respostas, né? Isso aqui poderia ser 2 seno vezes 3 cosseno, poderia ser 10 seno com 4 cosseno. Tem infinitas respostas aqui. Para qualquer C1 e C2 que você colocar, tem resolução, tem resposta. Quando o enunciado te dá problema de valor inicial, você tem condições de encontrar C1 e C2. Se vocês quiserem que eu faça equações diferenciais com problemas iniciais, põe aqui nos comentários, que eu vou te ajudar a passar em cálculo de primeira. Isso aqui é muito comum nas provas, tá? Mas, de qualquer forma, se pedir um problema de valor inicial, o primeiro passo é encontrar a solução geral, que é o que a gente está aprendendo a fazer aqui hoje. Terceira questão, derivada segunda menos o dobro da derivada primeira mais 10y igual a 0. Isso é uma equação diferencial ordinária de ordem 2, homogênea, linear, com coeficientes constantes. Primeiro passo é montar a equação característica. Vai ficar k ao quadrado menos 2k mais 10 igual a 0. Como que eu identifiquei essa equação do segundo grau? É só você pegar os coeficientes que estão aqui, ó. 1 derivada primeira, não, derivada segunda, menos 2 com a derivada primeira e 10. 1 menos 2 e 10. 1 menos 2 e 10. É só pegar os coeficientes que você monta a equação característica, né? Isso aqui é a equação característica da equação homogênea. Esse é o primeiro passo. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você entender o padrão de resolução. Monta um passo a passo. Faz aí de 10 a 15 exercícios desse mesmo estilo.
que você fixa a matéria e passa em cálculo de primeira, sem errar. Olha só, eu tenho uma equação de segundo grau. Como que calcula a equação de segundo grau? Usa a equação de Bhaskara. B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes AC. AC vai dar 10 vezes 1, que é igual a 10. Então, isso está dando 4 menos 40. 4 menos 40 dá menos 36. Aí agora você vem e calcula a raiz de delta. E muito aluno pensa assim, meu Deus, o delta é negativo. Como é que eu vou fazer raiz de número negativo? Muita gente fala que isso aqui não existe, que não tem raiz. Se a equação é do segundo grau, sempre tem duas raízes. Sempre. Ok? Se o delta for negativo, essa raiz vai ser complexa. Galera, sempre que o delta for negativo, é só você separar a parte negativa da parte positiva. Isso aqui é a raiz de menos 1 vezes a raiz de 36. E a raiz de menos 1 dá quanto? A raiz de menos 1 é i. A raiz de 36 é 6. Então a resposta é 6i. Beleza? Para você passar em cálculo de primeira, tem que saber números complexos. É muito comum aparecer limite, derivada integral com números complexos. E isso é uma coisa, é uma matéria que não é fácil e que muito aluno chega na faculdade sem saber. Não é toda escola, todo colégio que passa números complexos para os alunos, né? Enfim, agora a gente vai encontrar as equações. Para encontrar a solução de uma equação de segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Bora substituir. Menos b, então fica menos 2, que é mais 2. Mais ou menos raiz de delta, que é 6i, dividido por 2a. 2 vezes 1 dá 2. Divide todo mundo por 2, isso aqui está dando 2 mais ou menos 3i. Nós estamos procurando uma solução do tipo alfa mais beta i. Quem é o alfa? 2. Quem é o beta? 3. É só comparar. Ó, o alfa é 2, acompanha a cor. E o beta é 3. Quem multiplica o i é o beta. Quem não multiplica o i, a gente chama de alfa. É a parte real e a parte imaginária, né? Então, nós sabemos que o alfa é 2 e o beta é 3. Agora é só jogar na equação que você chega na solução direto. Olha só. Vai ficar E elevado a alfa t, ou seja, 2t, que multiplica C1 seno de beta t, então seno de 3t, mais C2, que multiplica cosseno de beta t, então cosseno de 3t. Fechou aqui. Essa é a resposta da equação diferencial. Essa é a solução geral, né? Para quem não sabe, eu estou substituindo nessa fórmula aqui, ó. Sempre que você tem esse tipo de equação diferencial, vai ficar E elevado a alfa t, C1 seno de beta t, mais cosseno de beta t. Então, aonde tinha alfa, eu coloquei 2. E aonde tem beta, eu coloco 3. Entendeu? Acompanha a cor. Fala sério, gente. Quando fica tudo assim, bonitinho, com cores, e eu duplico a linha, apago um pedaço, fica, na minha opinião, é mais fácil aprender cálculo assim, é mais didático. Essa é a resposta da questão número 3. A questão número 3 é essa equação diferencial aqui. Então, eu vou passar um para casa para vocês. Olha só. Pega essa equação, pega essa solução que a gente encontrou, calcula a derivada primeira, calcula a derivada segunda, substitui nessa equação aqui para você verificar, para você ter certeza que esse negócio dá zero. E vai dar zero, tá bom? Tá certinho isso aqui. É bom você testar, pelo menos no início, você encontra a resposta e verifica se dá certo. Aí você começa a pegar segurança, né? Para você passar em cálculo de primeira, não adianta fazer um exercício desse tipo aqui.
Você tem que fazer vários do mesmo tipo, seguindo o mesmo padrão de resolução. Então pega lá equações diferenciais com raízes complexas e faz lá de 10 a 15 exercícios, seguindo esse mesmo padrão de resolução. Passo 1, passo 2, passo 3, do jeito que eu fiz aqui. E você fixa essa matéria. Agora, um erro comum que impede os alunos de passar em cálculo de primeira é: fez uma questão aqui, acertou, já entendi, já estou preparado para a prova. Aí já vai e começa a estudar equações diferenciais mais avançadas. Que nem essa daqui, ó. Olha essa equação diferencial aqui. Essa aqui é boa. Olha a resposta dela. Tá vendo? Não é uma equação homogênea. Essa aqui também com problemas iniciais. Então, o aluno faz uma ou duas questões de um tipo e já pula para um tipo mais avançado. Não faça isso. Você tem que fazer vários exercícios repetitivos, fixar aquele padrão de resolução, depois você pula a matéria. Tudo bem? E assim, se você quer realmente passar em cálculo de primeira, uma coisa tem que ficar bem clara. Só essa live não é suficiente, galera. Tem várias matérias que não deu tempo de passar aqui. Existem equações diferenciais mais avançadas. Por exemplo, equação diferencial, ó, derivada primeira, derivada segunda menos 4y, está dando 2x é x mais 5 seno. Tem como resolver essa integral. É uma mistura de equação diferencial homogênea com o método da variação de parâmetros. Tem o método dos coeficientes, tem a transformada de Laplace, tem problemas de valores iniciais. Então tem várias outras matérias de equações diferenciais que não deu tempo de falar aqui. Se você quiser que eu traga mais conteúdo sobre equações diferenciais, põe aqui nos comentários. Eu preciso de dicas. Se tiver uma lista também de equações diferenciais, uma lista que você não consegue fazer, que está te travando, que está te impedindo de passar em cálculo de primeira, manda aqui nos comentários, ou então me acha nas redes sociais e manda a listinha para mim, porque eu vou te ajudar. Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu? Essa foi a live 61. Dá uma revisada aí nas lives 60. Já tem conteúdo demais nesse canal. Nessa live a gente focou em equações diferenciais de segunda ordem, do tipo homogêneo. Eu expliquei para vocês o que é uma equação de segunda ordem, como você verifica se a função é solução ou não é solução. Vimos também como que você trabalha com equação do segundo grau que tem raiz complexa, que é um erro muito comum dos alunos. Eu conheço vários alunos que não passaram em cálculo de primeira porque a raiz de negativo não existe, não tem como fazer. Isso no colégio não tinha como, mas aqui na faculdade tem como fazer sim. Então essa live foi muito boa, a gente viu muita coisa. Eu passei também os tipos, né? Tem o tipo em que o delta é positivo, o delta é negativo, o delta é menor que zero, tem equações diferenciais ordinárias, tem as parciais, tem equação de ordens superiores, tem equação diferencial não linear, não homogênea. Então a gente viu aqui vários tipos de equações diferenciais. Passei também uma dica de estudo, né? Porque a matéria de cálculo ela é acumulativa. Então você não pode escolher qualquer método de estudo. Tá? Se você pegar esse método de estudo que está todo mundo usando, você não vai passar em cálculo de primeira. É o que acontece. O índice de reprovação de cálculo é alto demais. Então bora começar a fazer uma estratégia, um plano diferente do que está todo mundo fazendo. Se está todo mundo... O índice de reprovação em cálculo é muito alto. Se você quer resultados diferentes da maioria, você tem que começar a fazer coisas, estratégias diferentes. Você tem que começar a aplicar métodos que a maioria das pessoas não aplicam, tá bom? Identificação de padrões é um método de estudo que dá muito certo. Eu ajudei mais de 300 alunos a passar em cálculo de primeira, sempre usando esse método de identificação de padrões. E se você assistir essa live aqui mais uma vez, você vai identificar, você vai perceber que eu reforço sempre os padrões. Eu não gosto de ficar misturando vários padrões, eu sempre foco num padrão só. A gente resolveu 2 questões de equações diferenciais. 3, né? Foram 3 questões. E essas 3 questões seguem o mesmo padrão de resolução. São equações diferenciais de segunda ordem que está dando raiz complexa. Recomendo pegar essas 3 questões e fazer de novo. Não conseguiu acertar? Volta aqui no vídeo. Essa é a vantagem de ter aulas online. O negócio está aqui no meu canal, você pode ver quantas vezes você quiser, pode compartilhar com os colegas.
Tá? Qualquer dúvida que você tiver, põe aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Valeu!